Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao curso de manutenção e reparo de celulares ministrado pela Texel Service. Eu sou o professor Eduardo, estamos no módulo 4, vamos dar início à nossa quarta aula. Pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de remoção de componentes SMD em regiões de áreas críticas, principalmente próximo a componentes BGA, que são próximo ao CI, certo? CI BGA. Esses componentes, eles são componentes bastante sensíveis por terem suas soldas, né, seus pés de solda por baixo, e alguns deles possuem uma resina que mantém ele mais fixo na placa, mantendo ele mais resistente contra impactos, né, contra algumas forças que podem deslocá-lo da placa. Então, quando eu faço a remoção de um componente desse daqui, próximo a um componente desse, através do calor, e vai ser mais exatamente através do processo de ressoldagem e remoção a ar, esse componente ele vai receber muito aquecimento, certo? E pode vir a danificar. Então, quando eu trabalho numa placa, que eu vou fazer a remoção de um componente desse devido a um componente em curto, né? Ou algum aparelho que está consumindo, e a alteração é num desses componentes, principalmente capacitores, que em 99% dos defeitos de consumo em curto são eles, eu posso consertar o aparelho, detectando a peça que está em curto, mas quando eu for fazer a colocação, eu posso matar a placa devido ao excesso de calor. Hoje nós temos a fita Kapton, certo? Que é uma fita adequada para a proteção desses componentes, porque a fita Kapton ela aguenta até em torno de 500 graus diretamente nela, sem que ela venha a deformar ou até mesmo ocorrer uma perfuração para que o ar passe do lado dela, através da sua deformidade. Então eu coloco a fita em cima do CI dessa maneira, se eu for fazer a remoção, por exemplo, desse componente através do ar, faço o isolamento do mesmo setor com a fita alumínio em seguida, para não haver deslocamento de componentes. Ó. Coloco a fita alumínio. E vamos remover esses dois componentes, certo? Para fazer a nossa demonstração. Os dois componentes à mostra. Então eu faço a aplicação do ar, não é, em cima dos componentes que vão ser removidos, seguindo a mesma técnica, né? Aplicação do fluxo, distância, rotação, e em seguida a contagem do tempo. Eu posso remover esse componente até em torno de 15 segundos no máximo por cada aplicação de ar. Vou fazer aqui a demonstração para vocês. Eu posso fazer uma ressoldagem em ângulo, né, não direcionando o ar para esse CI, porque eu vou centralizar o ar muito em cima da placa, então eu inverto o ângulo da placa, no caso, direcionando o ar para longe do CI, certo? Faço a aplicação do fluxo. Lembrando, pessoal, que esse tipo de situação é quando eu estou com um componente, não é, em curto ou alterado numa região próxima a um componente BGA. Eu faço a rotação, aguardo no pré-aquecimento 15 segundos na primeira tentativa. Fiz o pré-aquecimento. Vou para a segunda tentativa. Estou aqui com a estação regulado em
300, regulado em 380 graus, e faço a contagem. 1, 2, 3, 4 segundos, certo? Volto. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Pessoal, eu evito ficar segurando o componente ou forçando, certo? O componente aí tem que sair por livre e espontânea vontade, sem que eu venha arrancar o padzinho, né? Faço uma aplicação do fluxo aqui, vou fazer uma renovação com muito cuidado para não ter excesso de estanho no local. Se tiver, você passa bem o ferro. Eu estou trabalhando aqui com 430 graus com ferro. Vou colocar os componentes de volta. Eu gosto de usar um palito para dar uma centralizada nele. Lembrando, pessoal, que geralmente os componentes que estão com defeitos, esses semicondutores, principalmente os capacitores, eu estou fazendo aqui exemplo em 2, mas na maioria dos casos sempre é um componente que está com defeito. Raramente são 2, certo? Faço a aplicação do ar de maneira circular, distância de 1 centímetro, observo a solda entrando em fusão, mais ou menos quando o componente ele vai, né, se mexer. Vou centralizar mais um pouco aqui. Dá um toquezinho aqui, suavezinho nele, ó. Mexendo. Bem rápido, ó. Muito importante, pessoal, nós fazermos esse isolamento como nós, quando estivermos fazendo a remoção próximo, né, a esses componentes BGA, memórias, né, o processador. Nós sabemos hoje que as placas hoje estão cada vez mais compactas. Quando nós formos fazer essa remoção, nós temos que lembrar de aplicar a fita Kapton. Não vamos aplicar a fita Kapton em excesso, porque, como eu falei, ela retém o calor, ela evita que o calor passe para a placa. Então, ela em excesso, nós vamos ter que submeter a placa a mais calor para que o componente venha a entrar em fusão a solda. Faço uma limpeza. A solda ficou bem bacana, ó. Fizemos todo esse processo, demonstrando a utilização da fita Kapton, próximo à componente BGA, área de risco, né? Pessoal, fizemos todo esse processo, mas eu quero mostrar uma técnica para vocês, que vocês podem aprimorar, porém, vocês têm que treinar bastante para ficar com a técnica apurada. Lembrando que toda remoção de componentes semicondutores ele tem que ser seguido num processo, né? Primeiramente, isolamento da área com fita alumínio, se não tiver nenhum BGA em torno do componente a ser removido. Se tiver um componente BGA, fazer o isolamento devidamente correto, sem excesso de aplicação de fita, né? Como eu falei, em cima do componente BGA, sempre procurando cobrir só a área que tem que ser protegida, sem muito excesso, da forma que eu estou fazendo aqui, ó, certo? Outra coisa, depois da área devidamente protegida, aplicar o fluxo, né? Se for com a remoção a rotação e distância, rotação em sentido circular, distância de 1 centímetro e sempre trabalhar com o tempo, né? Você pode usar várias seções de tempo, mas cada seção com 15 segundos no máximo. E à medida que a placa que estiver quente, esse tempo vai diminuir. Mas eu quero passar outra técnica aqui de remoção de componentes semicondutores. Uma vez localizado o componente, não é? Componente com defeito ou em curto, é da seguinte forma, né? Ainda teremos uma aula nesse módulo falando sobre a localização desses componentes que estão em curto, né? Alterados, que causam consumo na placa, né? Até mesmo, como eu falei, curtos. Tem uma técnica muito simples, como eu estava falando,
que vocês podem utilizar, eu chamo ela de remoção de componente a frio, certo? Mas nisso nós temos que preparar uma pinça, temos que ter uma pinça adequada para fazer essa remoção. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz essa pinça. Deixar ela no ponto. Eu faço a remoção do componente com essa pinça aqui, ó, que vocês estão vendo aqui no microscópio. Eu vou preparar para vocês essa pinça aqui, ó. Vou botar aqui lado a lado, ó. Para você ver que a pinça que eu faço a remoção é a que está do lado direito, ela é mais grossa. E a pinça que eu vou preparar é a que está do lado esquerdo, ela é mais fina. Certo? Então, como é que a gente faz a remoção de componentes a frio? Eu pego a placa, vou fazer aqui. Eu pego a placa, ó. Apoio a pinça, você vê que ela é uma pinça bem larga, ó. Apoio a pinça na placa, certo? E, sem puxar a pinça para cima, apenas para cima ou para baixo, esquerda ou direita, eu começo a forçar o componente, ó. Aí o componente sai, certo? Ó. Pinça bem apoiada na placa, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, devagarzinho, até quebrar o componente. Certo? Ó, mais uma vez aqui, ó. Pessoal, com muito cuidado, porque se vocês não fizerem de maneira correta, vocês podem arrancar os pads e aí vocês vão entrar em situação mais complicada, porque vocês vão ter que jampear, né, ó. Ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, até quebrar o componente, ó. Certo? Podemos ver que aqui fica um pedacinho do componente, mas isso não é problema, eu renovo a remoção dele com ferro de solda. Depois que uma vez o pedacinho do componente que dava defeituoso ficou no pad, eu faço a remoção, né, como eu fiz aqui. Certo que eu fiz remoção aqui de 3 componentes para vocês verem como é que faz. Depois renovo a ilha. Aqui, pessoal, mais uma vez, ó. Pinça no local. Vou ensinar para vocês como é que a gente faz essa pinça. Ó. Para cima, para baixo. Você tira ela quebrando, ó. Ó, para cima, para baixo. Nunca puxem ela, certo? Sempre para cima, para baixo, mantendo a peça pressionada contra a placa. Aqui, ó, mais um, ó. Ó. Certo? No caso, eu vou colocar esse componente com o próprio ferro. Certo? Uma vez o componente removido, no caso, eu fazendo aqui a colocação desse componente, é um reparo próximo a um componente desse BGA, que é um componente mais de risco, certo? Eu posso colocar ele da mesma forma com o ferro de solda. Centralizo ele. Vou com o ferro de solda de um lado. Estou usando ferro comum, certo? O bico comum, vou utilizar o bico de cobre. O bico de cobre
ponta inclinada, certo? Já me acostumei a trabalhar com esse bico, ele facilita demais o trabalho da gente. Ó. Beleza. Dou um pingo de solda do outro lado. Então aqui, todo esse processo é só para não remover o componente no calor. Certo, pessoal? Só para não remover o componente no calor. Ficou bem fixo, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para deixar a pinça. Vou utilizar a mini retífica. Vocês podem fazer com uma lima, né, se não tiver mini retífica. Vou desgastar um pouco a ponta aqui para ela ficar mais grossa. Vou cortar ela mais ou menos bem aqui, ó. Cortei. Aí começo a dar um acabamento nela na lateral. Pronto. Eu só estou fazendo aqui no microscópio, né? Vocês terem como é que vai ficar a pontinha da... Ó. Bem larguinha. O importante é que ela fique larga, né? Ó. Afinei a lateral dela, ó. Ela tá bem fina, de lateral ela tá bem grossa. Ela fica quase que a metade da largura do componente, ó. No caso o menorzinho, ele fica igual, né? Esses maior, ele pega 50% da lateral do componente. Ela fica mais firme, né? Então, como ela está mais grossa, as pontas não vão balançar. Ó. Essa aqui ficou melhor do que a minha. Aqui, ó. Balança aí. Apoio ela. Ela tem que ficar fina para poder entrar entre os componentes. Dou uma subidinha para baixo, para cima, devagarzinho. Aqui, ó. Essa questão de você ficar tirando componente quando você vai trabalhar com uma placa que está em curto ou consumo, né, retirando os componentes no calor, é um risco que você pode correr e essa placa não vir a ligar depois devido a calores excessivos. Então vocês façam esse teste, né, pegam uma sucata, uma placa sucata e peguem uma pinça, fazem o que eu mostrei para vocês, dando um acabamento nela, para que ela fique com a lateralzinha mais reforçada, certo? Ficou muito boa, viu, pessoal, essa pinça. Pessoal, então é isso. Chegamos no final da nossa quarta aula. Vamos ficar ligado aí no módulo 4. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.